Eu vou falar de um assunto que muito pai e mãe aí deve se identificar. Quantas vezes seu filho escova os dentes por dia? Hã? E quanto doce ele come também por dia? Você é daquele que tem que ficar, já escovou o dente, já escovou o dente? Pois é, segundo especialistas, as cáries afetam cerca de 20% do público infantil entre 2 e 3 anos de idade. Além disso, metade das crianças sofre com outros problemas bucais como gengivite. E para falar um pouquinho mais sobre esse problema, eu recebo aqui a dentista Débora Molon. Seja bem-vinda, tudo bem, Débora? Obrigada, prazer estar aqui novamente. E falando em supervisão, né? Falando em supervisão. Nós, pais, todos os pais, a gente não pode tirar o olho dos filhos. E também na higiene bucal, né? Exato, porque eles são ligeirinhos, né, Débora? Exatamente, exatamente. Eu lembro muito bem que minha mãe falava, já escovou o dente, já escovei, mas às vezes não, né? Então os pais têm que ficar de olhos abertos, supervisionando os filhos. É legal deixar que eles escovem sozinhos os dentes, mas depois que os pais venham e façam novamente a higiene para evitar as cáries. Porque as cáries, elas trazem alguns prejuízos para a saúde da criança, né? Vai ficar não com é dor. só o dentinho podre. Não é só o dentinho podre. Ah, mas é dente de leite, vai cair. Não é só isso. A criança vai passar por dor. Quando vai se alimentar, sente desconforto, sensibilidade. Daqui a pouquinho tem que fazer um canal. Imagina fazer um canal de uma criança, né? É melhor evitar. Então vamos começar lá no princípio, porque tem muitos pais, e até acho que é uma cultura que se desenvolveu nos últimos anos, não há muito tempo. Mas o bebê também tem que ter uma higiene para evitar esse tipo de problema. Então, desde que nasceu... Desde que nasceu, com certeza. Quando o bebezinho não tem dente ainda, é legal fazer essa higiene com uma gaze. A mãe enrola uma gaze no dedo, umedecida, com soro fisiológico, ou com água filtrada ou fervida, e faz essa higienização da mucosa, da gengiva do bebê. É legal. Água, não precisa colocar nenhum produto mais agressivo. Não precisa colocar nenhum produto mais agressivo. O que é o importante disso? Assim como o bebezinho nasceu, você começa a dar banho nele, você começa a fazer a higiene da cavidade bucal dele. Ele vai criando o hábito, ele vai crescendo e vai percebendo que isso é uma coisa necessária todos os dias da vida dele, né? E no bebê, quantas vezes ao dia? O ideal é após cada mamada, né? Então, cada vez que tiver alimentação, vai fazer essa higiene. Faz a higienezinha. E aí a gente vê um sorriso feio desse, né, doutora Débora? Essa é a... O que aconteceu aqui para chegar a esse ponto? Essa é a popular cárie de mamadeira, né? O que é a cárie de mamadeira? É que o bebezinho mama, as mães acham que tem que pôr açúcar no mamar, muitas vezes não tem essa necessidade, né? A gente sempre deve evitar de colocar achocolatados, açúcar no mamar da criança, né? Porque ela mama e dorme. E quando ela dorme, a mãe fica, não vou acordar meu filho para fazer higiene, né? E aí que está o perigo, porque aí a boca seca, esse resto de alimento, de leite fica lá, ele cria um ambiente ácido, né? Cria uma placa dental e aí dá a desmineralização do dente que provoca as cáries. Então é isso, né, que a gente está vendo. É assim que vai acontecer a cárie numa criança que a gente acha que está imune, mas claro que não, né? Não. Se ela ingere açúcar, se ela se alimenta, dorme com esse alimento ali guardado na boca, vai acontecer isso aí. E aí essa desmineralização do dente pode também trazer problema para o dente permanente depois? Sim, por quê? Prejudicando o dente de leite, talvez tenha que fazer um canal, uma inflamação. Essa inflamação pode... Porque o dente permanente, ele vem logo atrás do dente de leite. Então, essa inflamação pode acometer o dente permanente, ele pode vir manchado, com problema. E também, talvez, tenha que extrair esse dente de leite, porque está muito danificado, não tem mais como recuperar. O dente de leite é o guia para nascer o dente permanente. E perdendo o dente de leite, pode atrasar o nascimento do dente permanente, ou ele pode nascer numa posição inadequada, porque aí, perdendo o dentinho, os outros dentes começam a se movimentar para querer fechar esse espaço. É futuro usuário de aparelho, com certeza. Aí não cuidou lá, vai pagar mais caro. Exatamente. Né? Então tem que cuidar. Quais os erros mais comuns na infância, para pais e crianças, né, que acabam cometendo e causando as cáries? Dando muitos alimentos açucarados para a criança, né? Bala, chocolate, bolacha, bolachinha recheada.
Todos esses alimentos têm muita sacarose, têm muito açúcar, que é claro que combinado com a bactéria da cárie, mais a higiene inadequada, que às vezes a criança não consegue fazer direito sozinha, por isso a supervisão dos pais, né? Sim. Então leva a ter um maior índice de cárie. E também os salgadinhos, que eles grudam bastante no dente, né? Verdade. Você vê que ele também é um vilão, não é só o açúcar, né? Sim, tudo que fica ali aquela sujeira. Exatamente. Adianta se a criança comer mesmo, tiver uma ingestão grande de açúcar, melhor é diminuir, né, gente? Porque Sim, açúcar não é bom nem para criança nem para adulto. Mas se a criança ingere, escovar logo após o dente, isso ajuda a amenizar, Com mas certeza. Evita as cáries, É. sim. O que eu sempre recomendo? Eu ganhei um punhado de bala. Eu vou chupar uma bala agora. Uma bala daqui meia hora, uma bala dali meia hora. O ideal é já chupar todas essas balas de uma vez, vai lá, escova o dente e pronto, né? Aí não vai correr o risco. Porque quando acontece a acidez na boca provocada por todo esse açúcar, ele leva cerca de 20 a 30 minutos para voltar ao pH normal da boca, para remineralizar o que desmineralizou. Então, se você começa a ingerir o açúcar daqui 15 minutos, daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, né, sem esse intervalo grande entre as ingestões desse açúcar, ele só desmineraliza e não remineraliza o dente, provocando as cáries crônicas em todos os dentes, né? E só a escovação é suficiente ou eu preciso passar mais alguma coisa que fortaleça esse dente? Por exemplo, não, agora como se fosse uma camada protetora, como a gente usa o filtro solar. Basta pasta de dente. Existe aplicação tópica de flúor. Hoje em dia a gente até nem recomenda muito essa aplicação tópica de flúor, porque o flúor ele está presente em alguns alimentos, ele está na água de abastecimento, na nossa água mineral tem flúor. Claro, às vezes o paciente vai lá no consultório, faz uma aplicação tópica de flúor, mas ele não vai estar lá toda semana fazendo essa aplicação tópica de flúor. E é um pouco perigoso também, porque as crianças, às vezes, não sabem cuspir direito. E usando esse bochecho de flúor em casa, às vezes elas engolem. O que vai acontecer? O dente permanente pode vir com fluorose, excesso de flúor. E essa fluorose vem um dente bem feio, manchado, enfraquecido, porque em vez de incorporar o cálcio no dente, incorpora flúor. E aí é pior. Também. Sempre tem que ser bem dosado as coisas, sempre, né? na medida, né? Sempre na Doutora medida. Débora, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, esclarecendo. E criançada, então, fique atento, porque sorriso faz parte da nossa vida toda e é muito importante. Obrigada. Obrigada a você.